Olá, muito boa tarde, meu nome é Gabriel Vieira, seja bem-vindo a mais um Viva Voz, espaço aberto para livre expressão de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Univale FM 94.9 para quase 40 municípios catarinenses e diariamente na TV Univale no canal 26 da TV a cabo aqui da cidade de Itajaí. Quem não gosta de chocolate, não é verdade? Por muito tempo, esse alimento esteve na lista negra das dietas. Porém, ao longo dos anos, seus benefícios para a saúde vêm sendo comprovados cientificamente. E no dia 4 de setembro, será realizada a 5ª Ação em Saúde, que vai abordar justamente os benefícios do chocolate no nosso organismo. O evento vai tratar desses efeitos e hoje você vai saber aqui no Viva Voz, vai saber um pouco mais sobre o consumo e os efeitos do chocolate aqui no Viva Voz, nessa tarde de hoje, onde nós recebemos a professora Sandra Soares Melo, que é nutricionista e professora do curso de nutrição da Universidade do Vale do Itajaí. Boa tarde, professora. Boa tarde, Gabriel. Professora, o chocolate é capaz de diminuir o estresse? Na verdade, o chocolate ele pode elevar o estresse. Recentemente, nós terminamos uma pesquisa realizada aqui no município de Itajaí e verificamos que ele tem vários efeitos benéficos para a saúde. Entretanto, para o estresse, ele é capaz de elevar um pouco esse estresse pela quantidade de cafeína presente no chocolate. Então, a cafeína, mesma que tem no café ou em bebidas que são à base de cola, né, refrigerantes à base de cola, alguns chás, como chá preto, chá mate, também existe esse constituinte no chocolate meio amargo, que a gente chama, que tem mais do que 50% de cacau, e no caso a cafeína agiu negativamente. Então não é o restante do componente do chocolate, mas a cafeína em si tem essa propriedade de elevar o estresse. E existem diferenças entre os chocolates? Sim, existem várias diferenças entre os chocolates, né? Quando nós quisermos comprar um chocolate que seja funcional, ou seja, que tenha um efeito benéfico para o organismo, é importante que a gente consuma um chocolate que tenha 50% de cacau ou mais. Então pode ser os 50%, 60%, 70%, 80%. Acima de 80% já não fica com tanto gosto de chocolate. Então geralmente as pessoas preferem de 50% a 70%. Já seria uma boa adequação. Fora isso, nós temos chocolates que na sua composição possuem leite, outros que não. Então, quem é intolerante à lactose já tem que cuidar para que não tenha leite na composição do chocolate. E também a questão do açúcar, né? Muito importante para os diabéticos. Existe chocolate sem açúcar e com açúcar. Todos esses constituintes fazem o chocolate ter uma propriedade diferenciada no nosso organismo. Então existem diversos tipos de chocolate? Sim, além disso a gente tem o chocolate branco, chocolate preto, meio amargo, chocolate com ingredientes adicionados como pimenta ou outros elementos que são termogênicos, ou seja, que faz aumentar a necessidade, na verdade, o gasto de calorias do organismo, né? E teria um efeito adicional. Nós trabalhamos com um chocolate rico em L-teanina, que é um componente importante para reduzir estresse. Então, existe hoje chocolates de diversas formas no mercado. Agora, uma dúvida até pessoal, inclusive nem está aqui no roteiro. Eu sou intolerante à lactose, certo? E quando a gente descobre que tem uma doença como essa, a gente acaba se tornando cobaia de si mesmo. Começa a testar produtos que, na maioria das vezes, não têm o mesmo gosto dos produtos tradicionais, principalmente chocolate. Sempre quando eu fui comprar chocolates, né, sem lactose, eles sempre vinham com aquela aparência esfarelada, aquela aparência de farinha mesmo. Por que isso acontece? Não, na verdade, depende da marca que você está comprando, isso não é muito rotina. O que acontece é que a gente coloca no chocolate que não tem lactose, ele tem uma quantidade maior de cacau.
E o que dá a textura mais macia no chocolate é o percentual de gordura. Então você está comparando um chocolate que é mais gorduroso, aquele ao leite, e que é colocado gordura do cacau ou outro tipo de gordura, com um chocolate mais puro, de uma qualidade superior, na verdade, onde não vai o leite e vai sim mais o cacau propriamente dito, tá? Mas existem marcas no mercado hoje que são bem macias, bem toleráveis, não esfarelam com facilidade, e a vantagem, né, é você unir as duas coisas, porque aí você está cuidando tanto da questão da intolerância, quanto usando um chocolate que tem um princípio nutricional melhor, né, que vai te trazer mais benefícios em termos de saúde. Que vai, inclusive, auxiliar em diversos problemas de saúde, né? Sim, evitando doenças, né, as doenças crônicas principalmente. E como o chocolate pode atuar como anti-inflamatório? Ele tem um constituinte que a gente chama de antioxidante, né? O antioxidante é chamado de polifenol. Ele age diminuindo a agregação de células de gordura oxidada dentro das artérias. Então vamos imaginar como se fosse alguém abastecendo combustível num carro. Nós temos a mangueira do combustível e esse combustível passando. Quando o LDL, o colesterol ruim, está oxidado, ele vai entupindo essa mangueira, né? Então, é a mesma coisa nas nossas artérias, nas nossas veias. O constituinte do chocolate, do cacau, ele tem a ação de pegar essas células oxidadas e mandar embora. Então, isso seria uma varredura das nossas artérias. Por isso, ele tem uma ação em reduzir o risco para doença cardiovascular. Uhum. E por que o chocolate amargo é melhor para a saúde do que os outros chocolates? Quando a gente fala em chocolate meio amargo ou amargo, é o percentual de cacau que ele tem. Então, de 50% de cacau para cima, já temos benefício. Isso a gente chama de chocolate meio amargo. Acima de 70%, 75%, a gente chamaria de chocolate amargo, né? Os dois, qualquer um desses, teriam benefícios em termos de saúde. E está justamente atribuído ao percentual de cacau que está em sua composição. Uhum. E com que frequência uma pessoa pode comer chocolate? O chocolate, ele tem benefícios e pode ser consumido diariamente, mas a gente tem que ter algumas regrinhas para isso. Primeiro, o horário que ele é consumido, nunca à noite. Porque à noite nosso metabolismo está muito baixo e o chocolate ele tem calorias, né? Então, à noite levaria a ganho de peso. Mas ele é um ótimo constituinte por ele aumentar a serotonina, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a sensação de bem-estar. A gente pode consumir ele justamente nos horários que a serotonina reduz no organismo, que é às 9 da manhã e à tarde, entre 4 e 5 horas da tarde. Nesses horários, a gente tem uma queda de serotonina e um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Essa serotonina baixa faz a gente ficar com mais sono, menos animado. E se a gente consome esse chocolate nesse horário, a gente teria um aumento da sensação de bem-estar. Tá? O que as pessoas fazem é passar esse horário sem chocolate, aí o organismo começa a pedir um doce, aí ela vai consumir logo depois, tipo umas 8 da noite, 8h30, que aí é o horário que é perigoso para ganho de peso. Outra importância que a gente tem outro dado que é importante a gente olhar, né, é se esse chocolate, a quantidade desse chocolate ao dia. Então, além de ele ter cacau de 50% a 70%, teríamos que ver horário que ele é consumido e quantidade. Nunca mais do que 15 a 20 gramas ao dia. Hoje o mercado já disponibiliza várias barrinhas na quantidade de 20 gramas, que é o certo de estar consumindo ao dia. Senão você pode contar 3 quadradinhos de chocolate e isso aproximadamente fecha essa quantidade. Uhum. Então, 20 gramas, quantidade ideal por dia. Por dia. De chocolate. Nunca à noite, sempre manhã ou tarde. E de preferência o meio amargo ou o amargo. Isso mesmo. Uhum. E como que o chocolate diminui o colesterol?
Por ele ter esses antioxidantes, né, ele é rico em antioxidante, teobromina, alguns outros polifenóis, ele age dessa forma no organismo, levando o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. Então, o efeito dele é pela propriedade antioxidante, diminuindo a agregação de células ruins, no caso a LDL oxidada, e aumentando o colesterol bom. Uhum. E o cacau pode ser considerado o principal responsável pelos efeitos benéficos do chocolate? Sim, o cacau pode ser considerado o principal responsável pelos efeitos benéficos, associado a outros constituintes, como teobromina, cafeína, né? Por exemplo, o efeito termogênico do chocolate. O que é isso? Ele reduz peso corporal, desde que consumido sob esses critérios que nós conversamos, né? Por que ele reduz peso corporal? A associação do polifenol, do antioxidante, com a cafeína. A cafeína é um termogênico, muito usada para atividade física, né? Nunca deve ser usado à noite, porque desperta, né? Tira o sono, mas faz o nosso corpo gastar mais energia. Então, a cafeína também teria efeito benéfico, embora seja prejudicial para quem tem estresse, tem benefícios para quem quer perder peso. Então, na verdade, a cafeína muitas vezes ela é considerada vilã, em outros casos ela é considerada a mocinha da isso história. Mesmo. Acontece a mesma coisa em relação ao café, né? O recomendado são 3 xícaras ao dia. Se a gente passa dessa quantidade, a gente tem prejuízos. E em comparação com pessoas que nunca tomam café, quem toma 3 xícaras é mais saudável. Então, é aquela questão do meio termo, nem 8, nem 80, né? O bom senso em estar utilizando uma quantidade adequada. Muita gente consome o chocolate junto com o leite, ou mesmo aquele achocolatado misturado com o leite, né? Certo. Isso pode diminuir a absorção de cálcio? Pode sim reduzir. Quando a gente fala em todos os alimentos que contêm cafeína, a gente tem uma competição entre a absorção de minerais e vitaminas. Então, os alimentos que têm cafeína, no caso, o chocolate meio amargo e o amargo vão ter cafeína, ele pode roubar esse cálcio e não deixar ele ser absorvido, ou reduzir a absorção dele, né? Então, crianças que tomam grande quantidade de achocolatado pode estar diminuindo o efeito positivo do leite na saúde delas. É importante a gente cuidar disso, sim. E como que seria possível fazer essa substituição para que haja uma maior absorção de cálcio? O leite poderia ser batido com frutas, por exemplo, né? Ao invés da criança usar com o achocolatado naquele horário, usar com frutas em alguns dias, fazer substituições. Não quer dizer que a criança nunca possa tomar um leite com achocolatado, mas a gente poderia oferecer leites de outra forma. Iogurte, né? Uma boa substituição. Então, o cálcio tem que estar isolado. Ele não poderia estar junto, presente com o chocolate que tem cafeína, tá? A mesma coisa acontece se a gente comer o chocolate logo depois do almoço, pode ocorrer uma competição com os minerais e as vitaminas do almoço. Então, o ideal é dar meia horinha de intervalo, isso já não tem mais problema. Com certeza. Hoje o Viva Voz está falando de um assunto muito interessante, um assunto que geralmente agrada 9 entre 10 pessoas, que é o chocolate. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Sandra Soares Melo, que é nutricionista e professora do curso de nutrição aqui da Univale. O Viva Voz vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco nós já estamos de volta. E nós já estamos de volta com o Viva Voz nessa tarde de hoje. Nós estamos falando sobre chocolate e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Sandra Soares Melo, que é nutricionista e professora do curso de nutrição aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Lembrando que o programa Viva Voz é exibido de segunda a sexta-feira na TV Univale, no canal 26 da TV a cabo aqui de Itajaí. É veiculado também na Rádio Univale FM 94.9.
na TV e na rádio às 1h30 da tarde, com reprise na TV Univale às 8h30 da noite. Professora, como o chocolate pode aumentar o tempo de vida de uma pessoa? Por ele ter esses constituintes que são antioxidantes, toda a produção de envelhecimento está relacionada ao aumento de radicais livres no nosso organismo. O que é esse radical livre, né? É uma substância que, quando produzida em excesso, ela vai ter prejuízo ou vai matar as células. E isso faz a gente envelhecer precocemente ou mais rapidamente. O chocolate, por ele ter esses polifenóis, que são substâncias antioxidantes, roubam essas substâncias prejudiciais e mandam embora do organismo. Por isso, ele pode ser atribuído a ter uma longevidade maior. Fora isso, ele aumenta a serotonina, que é a mesma sensação de bem-estar que a gente tem com uma atividade física, em função da liberação da endorfina. Então, esses constituintes deixam a pessoa mais feliz. E quem está mais feliz, né, vive mais e envelhece menos. E existe uma média de quanto tempo o chocolate aumenta a longevidade de uma pessoa? Não existe trabalhos nesse sentido, estudando a população a longo prazo, porque estudos de longevidade com seres humanos demoram muito tempo. Então, quando um pesquisador começa a estudar, justamente ele vai envelhecendo junto. Então, são estudos bem raros e a maioria dos estudos feitos nesse sentido é com aquela mosquinha da banana, a drosófila, que vive apenas algumas horas. Então, os estudos são feitos com ela. E o chocolate diet, né, que é consumido pelos diabéticos, ele é mais calórico que o chocolate convencional? Muitas vezes ele pode ser mais calórico, sim. Porque o açúcar que está presente no chocolate é substituído pela gordura. A gente tem que pensar que cada grama de açúcar tem 4 quilocalorias, enquanto cada grama de gordura tem 9 quilocalorias, mais do que o dobro. Então, quando a gente reduz açúcar e aumenta a gordura, teoricamente, ou na prática também, o produto vai ficar com mais calorias. Então, comer em grande quantidade, porque o produto é diet, não é um bom negócio para o organismo. A questão é se manter dentro da quantidade de 15 gramas ao dia. Importante ressaltar que pacientes com diabetes devem sim consumir os produtos sem o açúcar, né, em função de uma doença. E mais importante lembrar que produtos dietéticos muitas vezes não quer dizer que tem menos caloria. O diet significa isenção de um nutriente. Pode ser açúcar, pode ser um produto sem açúcar, sem sal, sem gordura, né? Mas não quer dizer que seja reduzido em calorias. Já o chocolate light, ele tem uma redução das calorias? Não necessariamente também. Um light tem redução de 25% de qualquer nutriente. Enquanto o diet é isento, é 0% de algum nutriente, o light é reduzido em 25%. Então pode ser um chocolate menos calórico, ou com menos gordura, ou com menos açúcar, mas não necessariamente relacionado somente à caloria. Comer chocolate pode ajudar na prevenção de acidente vascular cerebral? Sim, por melhorar a circulação e diminuir, né, a agregação de substâncias que são nocivas, como o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, sim, ele pode melhorar e evitar, né, as doenças cerebrovasculares. E o que caracteriza aquele aspecto do chocolate branco, né? Quais são as diferenças do chocolate branco para o chocolate normal? O chocolate branco ele tem um percentual maior de gordura e não tem o cacau em grande quantidade. Eles usam a massa do cacau ou a gordura do cacau, mas não tem o cacau em si. O que dá a coloração escura no chocolate é a presença do cacau. E como nós falamos anteriormente, é o cacau que traz os princípios ativos bons para o chocolate. Então, quando o indivíduo consome um chocolate sem esse cacau, ele está consumindo basicamente gordura. E como o chocolate atua no sistema nervoso?
no sistema nervoso, pelo aumento da cafeína presente nesse cacau, é o que nós estudamos agora, que teria um aumento do estresse, né? Então, a cafeína aumenta os batimentos cardíacos, pode aumentar a pressão sanguínea e, nisso, levaria a um aumento da situação de alerta. É importante lembrar que o estresse nada mais é do que o organismo em alerta a uma situação de perigo. Então, o coração bate mais rapidamente, o olho fica mais arregalado para a gente conseguir ver, né, o que está acontecendo. E nessa situação, a cafeína teria o mesmo efeito, ela faz as mesmas coisas, então aumenta a quantidade de estresse do indivíduo. Uhum. E apenas o consumo de diabetes em excesso pode causar diabetes? De açúcar, de açúcar, perdão. De chocolate, na verdade, em excesso pode causar diabetes? Não, na verdade o diabetes, ele tem inúmeras causas, né? Desde uma causa genética até uma causa ambiental, que a gente fala, causado pelo sedentarismo, junto com o consumo aumentado de açúcares e gorduras, mas isoladamente dizer que o chocolate causaria diabetes é um pouco complicado, porque são questões, é uma doença multifatorial. Inúmeros fatores influenciam para que o indivíduo tenha esse risco aumentado para ter a doença. Hoje o chocolate, ele tem mais benefícios? Ele tem mais malefícios? Como é que hoje é a avaliação médica, nutricional sobre o chocolate? É complicado a gente generalizar, né? Porque algumas pessoas têm indicação, outras não. Mas pensando em colocar numa balança as duas perguntas que você me fez, o chocolate tem mais benefícios, sim, do que prejuízos. Quando ele se torna prejudicial, quando o consumo é exagerado, quando o horário é exagerado, quando o tipo de chocolate utilizado é mais ao leite e não o meio amargo, nesses casos eu ressaltaria o prejuízo. Mas caso contrário, ele pode ser consumido diariamente em pequenas porções, aumentaria a sensação de bem-estar do indivíduo, protege contra doença cardiovascular, contra doenças cerebrovasculares e teria, então, além disso, teria um efeito sobre o metabolismo basal, aumentando, né, a taxa de gasto de calorias do indivíduo e, nesse caso, seria bem positiva a utilização. Há um tempo atrás, o vinho também passou por esse mesmo processo era considerado vilão, né, e se tornou, na verdade, mocinho, inclusive recomendado para prevenir problemas do coração, diversas doenças, né, que acontecem com o ser humano. Por que o chocolate também está passando por esse mesmo processo? Eu acho que é questão de estudos, né? Quando um produto é consumido em maior quantidade e a gente passa a estudá-lo com maior categoria. Então, aqui nós na universidade a gente tem um laboratório de nutrição experimental, onde são feitas diversas pesquisas com diferentes produtos que nós chamamos de nutracêuticos. Inclusive, no ano passado, nós fizemos um trabalho comparando o efeito do vinho ao suco de uva. Então, acredito que a agregação de conhecimento faz a gente entender o que está acontecendo de uma forma melhor. O ovo, recentemente, passou também por essa mudança, né? Comer ovo é ruim, mas agora se vê que é bom. Tudo tem que ter a questão do bom senso e nem tudo é recomendado para todas as pessoas. Por exemplo, no caso do vinho que você falou, para evitar a doença cardiovascular, pacientes que têm doença renal ou que são obesos mórbidos ou que têm já a doença cardiovascular instalada e descompensada, com diabetes que não está controlado, não é indicado usar vinho. E ele pode ser substituído com tanta propriedade quanto pelo suco de uva integral sem adição de açúcar. Uhum. E o que as pessoas devem observar na hora de comprar um chocolate? A sua composição. Então, tem que olhar desde a questão dos ingredientes, o que está indo ali, né? Se ela for diabética, tem que olhar que tem que ser sem açúcar. Se ela for intolerante à lactose, não pode ter leite em sua constituição. E, principalmente, o percentual de cacau.
E esse geralmente vem na frente, num desenho maior, né? Porque as letrinhas pequenininhas de ingredientes, muitas vezes é difícil para o público estar olhando de uma maneira tranquila. Mas na frente vem descrito bem grande, 50% de cacau, 60%, 70%, e esses deve ser dado prioridade para esse tipo de produto. Tá certo, eu gostaria de agradecer a professora Sandra Soares Melo, que gentilmente participou mais uma vez daqui do Viva Voz, ela que é nutricionista, professora do curso de nutrição aqui da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e veio para o nosso programa mais uma vez falar sobre o chocolate. Professora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gostaria de divulgar que nós vamos ter um evento no dia 4, né, de setembro, a Quinta Ação em Saúde em Itajaí, na prefeitura, e justamente falando sobre os benefícios e prejuízos do chocolate. Então, quem tiver interesse, é aberto ao público, e eu gostaria de agradecer a oportunidade. Tá certo. O Viva Voz vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica: Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.